Oh, glória. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo de número 27. Deus tem palavras de vida para mim e para você. E as suas palavras são poderosas para produzir frutos maravilhosos, a fim de que a gente possa usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ali Atos 27, dos versos 12 ao 14. Atos é aí no Novo Testamento, passando os evangelhos. Livro de Atos diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a tua palavra, que de acordo com o teu poder tem os seus desígnios e o propósito para produzir frutos de graça, de justiça, de provisão, de prosperidade, de bênção sobre as nossas vidas. Tu venhas, Senhor, mediante a liberdade que estamos dando no nosso coração, assim manifestar este poder a favor de cada um de nós. E que teu Espírito Santo nos dê toda a revelação e entendimento de tudo que Ele mesmo vai revelar desta palavra para as nossas vidas. E eu me entrego totalmente a Ti, Espírito Santo, para que Tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim. Amém. Podem tomar o vosso lugar, meus queridos. Meus amados, a vida sempre vai promover desafios para mim e para você. Faz parte da vida as provas, as provações, os momentos difíceis, as adversidades, as circunstâncias desfavoráveis, assim como também faz parte as coisas boas, produtivas, as coisas que trazem paz, alegria, que promovem felicidade às nossas vidas. Então, todo o tempo, nós temos desafios. Desafios a serem superados, vencidos. E o que seria da vida sem os desafios? Como que poderíamos crescer sem experiências? Como poderíamos nos aperfeiçoar se não passar por processos que venham a desenvolver e produzir o crescimento na minha, na sua vida? Porque são as experiências que consolidam toda a estrutura da nossa vida. A palavra de Deus, ela deixa isso bem claro. Ela deixa isso bem claro. Em todos os momentos, nós passaremos por desafios. E isso é um fato, é uma realidade. E aí cabe a nós decidir como vamos agir, reagir, proceder, para que a gente possa se desenvolver, crescer, melhorar, se aperfeiçoar. E diante desse aperfeiçoamento, termos maior facilidade para manejar dia a dia
a nossa vida. E quanto mais eu aprendo, mais fácil ficam as coisas. Até teve uma oportunidade que eu usei esse exemplo, né, e eu creio que cabe até repetir. Aquele que já passou por temporal, por vendaval, por vento forte, tem medo de chuvinha? Não, né? Quem já enfrentou diante de uma chuva, diante de um chuvisco, tem tranquilidade em lidar com a situação, porque já enfrentou coisas maiores, desafios maiores. E esse é o processo da vida. Quando a gente lê aqui no texto, a gente vê que na narrativa aqui fala de uma viagem de Paulo, aonde foi determinado que ele fosse levado preso até a cidade de Roma, e para isso ele foi embarcado como prisioneiro num navio, e esse navio tinha como rota, como destino, chegar em Roma. Mas diz que quando eles iniciaram a viagem, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo em ordem. Tanto é que diz que eles assim identificaram. No versículo que a gente leu ali, ó, diz no versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Nesse primeiro momento tudo estava favorável. Nesse primeiro momento tudo estava favorecendo o que eles queriam realizar, o propósito da sua viagem. Estava tudo tranquilo, como a gente diz. E eles iniciaram o seu trajeto, buscando o seu destino, dentro desse contexto favorável. Mas diz que de repente, passado algum tempo, diz ali no 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Meus queridos, tem tempos que são tempos de paz. Tem tempos que são tempos favoráveis. Mas existem tempos que trazem consigo tempestades, que trazem consigo ventos desfavoráveis, que nos obrigam a mudar de rota, de direção, que nos obrigam a repensar, rever, fazer novos planos, novos projetos, traçar novas rotas, fazer uma mudança de direção, de rumo e até de pensamento. Isso faz parte da nossa vida o tempo todo, tanto é que o próprio Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. E olha como Jesus é bom. Ô pastor, o que tem de bom nisso? Ele botou no singular, meus queridos, ele não botou no plural. Como assim? Ele disse: basta a cada dia o seu mal. Está no singular. Já imaginou se ele dissesse no plural? Mas nós vamos ter os nossos desafios a cada dia. E irmãos, a gente tem que viver em novidade. E para viver em novidade a gente tem que ser desafiado. Porque cada vez que a gente é desafiado, a gente sai da zona de conforto, a gente se movimenta, a gente precisa se reestruturar, se readequar para encontrar a solução, para encontrar a resposta, para buscar a superação, para ter o êxito e a vitória
diante do desafio. O que seria da nossa vida sem os desafios? Vocês já imaginaram? Ia ficar todo mundo deitado, como diz, né, um dos refrões do hino nacional, deitado em berço esplêndido, ao lábaro que ostenta estrelado, né? Deitadão, só olhando para as estrelas. Não é assim? Ia ser uma vida sem propósito, sem motivação. É por isso que Jesus disse: olha, nesse mundo tereis aflições. E o que ele quis dizer com isso? Vocês vão ser desafiados o tempo todo. Vocês vão ser desafiados o tempo todo. Inclusive, o maior desafio será sempre na fé. Por isso também diz que a vossa fé será provada. E a vossa fé, uma vez aprovada, é que vai produzir um bom resultado favorável. Por quê? Porque no processo, depois da tempestade, não é qualquer chuvinha que vai nos assustar. Amém? Paulo, ele embarcou nesse navio. Esse navio tinha um destino, tinha uma rota, tinha um percurso, tinha um projeto. A sua viagem tinha um propósito. Mas eles foram tomados por uma tempestade, um vento forte. Diz ali, até tem um nome bonito, né? Um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Esse vento foi tão forte, que o barco foi à deriva. Perdeu a rota, perdeu o rumo, saiu do curso. Perdeu o controle, perdeu o domínio. E existem muitas situações na nossa vida onde a gente embarca diante de um projeto, de um sonho, diante de metas, diante de objetivos, diante de situações que a gente imaginou, planejou para fazerem parte da nossa vida, mas de repente vem um vento contrário que nos tira o controle, nos tira o domínio e nos obriga a mudar de rota. Irmãos, isso faz parte. Por isso Jesus deixou a afirmação: neste mundo tereis aflições. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Então nós temos que aprender a lidar com isso. E Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Como assim, pastor? Deus não faz nada sem antes nos avisar plenamente, para que a gente tenha conhecimento, ainda que a gente não tenha controle de tudo. Como assim? Meus queridos, Paulo embarcou nesse navio, nessa embarcação, como prisioneiro. Ele não tinha controle, ele não tinha poder, ele não exercia autoridade sobre o barco, porque o barco tinha um comandante. Ele entrou naquele barco numa situação de prisioneiro, ou seja, a vida dele estava sob o controle dos outros. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meus queridos, que Deus havia revelado a Paulo tudo o que ia acontecer. Como assim? Abra ali, Atos 27. Os versos anteriores, o 10 e o 11, diz assim: o próprio Paulo avisando o que ia acontecer. Diz ali, dizendo-lhes quem? Paulo. O que ele disse? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Pastor, o senhor quer dizer que Deus já tinha avisado Paulo? Sim. Mas e nós, pastor? Meus queridos, a gente tem tudo avisado, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. A Bíblia revela todas as coisas. Por isso está escrito que Deus não faz nada sem antes revelar tudo aos seus profetas. Pastor, quem são os profetas de Deus? Eu e você.
Porque o que é profeta? Aquele que profere a palavra de Deus. E todo aquele que tem capacidade de falar, de proferir a palavra de Deus, é um profeta de Deus. É um canal dessa verdade. E todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, tem a verdade. A verdade é a palavra. E se a palavra está na nossa vida, então nós somos profetas de Deus. E Deus não faz nada sem antes revelar a nós tudo que Ele vai fazer. E aonde está tudo revelado? Na sua palavra. Tudo que envolve a nossa vida, meus queridos, está na palavra. A palavra nos dá discernimento e entendimento de tudo que nós possamos passar ou enfrentar na nossa vida. Pastor, como assim? Meus queridos, tem exemplo para tudo na Bíblia. Tem vezes, às vezes, que as pessoas me perguntam: pastor, o que tem a ver a história dessa pessoa aí que fala que aconteceu isso, aconteceu aquilo, só aconteceu coisa ruim com essa pessoa? Aí eu digo, isso está aí por um motivo, para nós entender que pelas escolhas erradas que essa pessoa fez, as consequências que ela teve que passar, que enfrentar, e como Deus trabalhou para promover que ela não fosse destruída. Tem exemplo de tudo na Bíblia, meus queridos. Tem exemplo de como ser pai, tem exemplo de como ser marido, tem exemplo de como você trabalhar bem no teu ambiente de trabalho, tem exemplo de como você ser um bom empresário, como você ter uma boa liderança diante das tuas atividades, seja no teu setor, seja na tua empresa. Está tudo explicado aqui. Todos os relatos da Bíblia promovem que a gente tenha conhecimento de que aquela pessoa promoveu tal coisa e arcou com tal consequência porque decidiu da maneira errada, e por decidir da maneira errada, arcou com as consequências e teve um preço a ser pago, e esse preço produziu isso, mas mediante a fé, buscando Deus, Deus agiu assim, assim, assim. Está tudo aqui, meus queridos, tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Ninguém pode dizer, eu não sabia. É só ler. Quem que diz, eu não sabia? Quem não maneja a palavra, quem não lê a palavra, quem não tem intimidade com a palavra, quem não tem habilidade com a palavra, quem não para meditar, para ler, para buscar na palavra conhecimento. Aí pode dizer, eu não sabia, né? Não sei se com Deus cola, né? Porque eu creio que uma das coisas mais interessantes que Deus deixou foi uma dica maravilhosa. Ele disse assim, olha, tem dois caminhos. Um leva à maldição, outro leva à bênção. E aí ele disse assim, escolhe a bênção. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Se você escolher o caminho da bênção, eu estou contigo. Se tu for pelo outro, te vira, vai sozinho. Entenderam? Ele deu a dica. Aí a pessoa vem, eu não sabia. Pode até não saber toda a amplitude, mas quando a gente vai tomar decisões, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Não é se inteirar, se informar, buscar todos os recursos a respeito daquilo para depois decidir? Nós precisamos, irmãos, ter uma postura onde a gente consiga trabalhar a nossa vida dentro do contexto onde Deus diz, olha, vai ter aflição, mas o resultado vai ser esse. Quando Deus revelou para Paulo aqui, Paulo, ele já tinha conhecimento do que ia acontecer. Agora eu pergunto para você, ele tinha poder e autoridade para alterar o que ia acontecer?
Não, ele estava indo como prisioneiro dentro daquele barco. Querem ver um exemplo mais simples? Por exemplo, nós estamos num barco chamado Brasil. Estamos dentro desse barco submisso ao comandante. E o comandante, por causa da pandemia, criou um monte de restrição. Por causa dessas restrições, a gente perdeu a liberdade em muitas coisas, amém? Ficamos prisioneiros, ficamos refém de muitas coisas, amém? Mas as promessas de Deus deixam de ter os seus propósitos sobre a minha e a sua vida? Não, meus queridos. Não. E sabe o que é interessante? Pastor, como é que nós ia saber da pandemia? Muito simples, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então, meus queridos, sempre vai ter algum movimento desfavorável para nos desafiar. E independente de nós estar no comando ou nós não estarmos no comando, tá? Muitas vezes nós temos que embarcar numa situação promovida pelos outros. Deus continua com a gente. Deus continua presente na nossa vida. Deus continua manifestando o que procede dele para fazer que o mal se torne em bem a meu e a seu favor. Para que aquilo que é desfavorável venha se tornar favorável. Está escrito isso, pastor? Tá. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração, todas as coisas vão contribuir, até as ruins vão contribuir para o meu bem. Dá para entender, irmãos? E olha que interessante, Paulo, quando ele ficou sabendo, ali no verso 11, ele diz ali: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que isso tem para mim e para você? Muito simples. Ou eu creio na palavra e aplico, ou eu simplesmente ouço a palavra e não tomo atitude nenhuma com ela. E aí, se eu ouço a palavra e pratico, eu vou colher os frutos que estão designados para fazerem parte da minha vida mediante essa atitude. Se eu ouço e não pratico, não vou colher, não vou usufruir e ainda vou arcar com as consequências. Porque aonde que está Deus no projeto? Ele está quando a gente aceita a dica, amém? Diz que o comandante do barco não ouviu a palavra, não deu valor para a palavra, ele fez o que ele quis fazer de acordo com o seu projeto. Paulo estava refém da situação, mas a palavra de Deus permanecia com ele. Dá para entender, irmãos? A palavra de Deus permanece comigo e com você. E ela vai produzir tudo aquilo para o qual ela foi designada a meu e a seu favor. E se eu crer, e se eu tomar posição, e se eu agir com fé, independente do rumo que o barco está tomando, eu vou sair vitorioso da situação, porque Deus é comigo. Você vai sair da situação mais do que vencedor por Cristo Jesus, porque Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas e aos seus propósitos. E em momento algum deixou de se cumprir o propósito de Deus sobre a vida de Paulo, ainda que ele estava refém da situação promovida pelos outros. Irmãos, nós podemos estar refém dessa situação promovida pela pandemia, mas o que Deus designou como propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai se cumprir. Porque é Ele que fez a promessa.
Quando Paulo entrou naquele barco, Deus disse para ele: Paulo, tu vai embarcar nesse navio para tu chegar em Roma. O teu destino é Roma. O meu projeto para a tua vida é Roma. O meu propósito através da tua vida como instrumento a favor da minha obra é lá em Roma. E por mais que o barco afunde, por mais que haja dano, por mais que haja prejuízo, por mais que tu fique refém pelas situações adversas, promovidas pelo que for, seja pelas intempéries do clima, pelas intempéries do tempo, seja pelas tempestades da vida, seja pelo erro dos outros, o meu propósito na tua vida vai se cumprir. É assim que nós temos que entender, irmãos. O que Deus lançou sobre mim e sobre você como propósito vai se cumprir. Eu vou citar um só. Um dos propósitos de Deus através de Jesus Cristo é que eu e você, nele, sejamos mais do que vencedores. Pegando só esse fato, só esse, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se eu pegar só esse pensamento, só essa verdade, só esse fato, eu pergunto: há algo impossível para Deus na nossa vida que não possa nos tornar mais do que vencedores? Alguma coisa vai impedir esse agir de Deus se Ele já estabeleceu através de Jesus Cristo? É isso que eu tenho que entender, irmãos. Tem pessoas de mimimi, ó vida, ó azar, ó desgraça, está tudo um caos, eu vou perecer, não vai dar, não vou conseguir. As tuas palavras produzem vida ou produzem morte. Tem outros murmurando, tem outros lamentando, mas aqueles que estão se posicionando mediante a fé em Deus, estão prosperando, estão avançando, estão vencendo, estão superando, estão deixando os obstáculos para trás, estão seguindo em frente, estão marchando, e aonde tem colocado a planta do seu pé, ali Deus tem abençoado. É assim que nós temos que agir, irmãos. É assim que nós temos que pensar. Nós estamos à mercê das decisões do fulano, do ciclano, mas as promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não está à mercê de ninguém, não. Está sobre o meu controle. Esse é o ponto. Ou eu abro mão, ou eu tomo posição. O que decidimos fazer? As aflições estão aí, situações difíceis estão aí, mas em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós temos a paz de Cristo que excede todo entendimento, e nele somos mais do que vencedores. Ou seja, não há prova que vai nos deter se usarmos a fé em Cristo Jesus para superá-las. Vamos olhar para trás e vamos ver que em Cristo tivemos vitórias. Paulo estava dentro do barco sob o domínio dos outros, estava refém da situação promovida pelos outros, mas a promessa de Deus permanecia sobre a vida dele. O propósito de Deus estava sobre ele para ser cumprido, e é Deus que tem poder sobre todas as coisas. Pastor Márcio, e o tufão, e a tempestade, meus queridos, isso me faz lembrar aquela situação dos discípulos, né? Que ainda não tinham visualizado a dimensão do poder de Jesus a favor da vida deles. Estavam no barco, sendo lançado de um lado a outro, com ondas fortes, com vento forte, uma grande tempestade, um temporal
desproporcional, Jesus dormindo no barco, tranquilo. Imagina se ele ia estar preocupado. Nós é que ficamos. Jesus estava de boa. Aí os discípulos apavorados foram lá acordar Jesus. Mestre, mestre, não te dá que pereçamos? Aí Jesus, eu penso que ele levantou a cabecinha do travesseiro, deu uma olhadinha. Deve ter pensado assim: ai, é por causa disso que estão reclamando? Ô vento, psst, cala a boca. Ô mar, psst, te aquieta aí. Eu quero dormir. Aí os discípulos olharam para ele. Jesus pegou, deu uma olhadinha. Eu penso, sabe aquele olhar 43? Homens de pequena fé. O que ele quis dizer com isso? Vocês tinham o mesmo poder e a mesma autoridade, por que vocês não usam? Era como se ele dissesse assim. Só faltou ele dizer. Aí não precisava nem me acordar, né? Estão entendendo, irmãos? Jesus disse: eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, ide. O que ele quis dizer com isso? Que ele está nos dando todo o poder e toda a autoridade para nós ir. Não é para ficar parado. Não é para ficar caído. Não é para ficar abatido. Não é para ficar desmotivado. Não é para ficar de mimimi. Não é para ficar murmurando. É para agir. O ir significa agir. Porque ele já nos deu todo o poder e autoridade. Tanto é que dá para resumir naquela famosa frase onde ele diz: tudo que pedirdes crendo em meu nome, recebereis. Vocês acham que Deus estava preocupado com o tufão? Que Deus estava preocupado com a tempestade? Que Deus estava lá fazendo uma reunião no céu para definir como é que ele ia montar uma estratégia para fazer Paulo chegar onde deveria chegar? Porque aconteceu uma tempestade, porque o mar ficou enfurecido, porque se manifestou um tufão, porque mudou o curso do barco, porque atingiu o navio. Vocês acham? Isso se resume naquele versículo que diz: querendo Deus agir, quem o impedirá? Vai ser temporal, vento forte, chuva, vai ser mar bravio. Meus queridos, a gente tem que aprender a tomar posição de forma contundente na fé, crendo que ele é suficientemente poderoso para cumprir cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas, entendendo que o projeto de Deus vai se estabelecer de acordo com o que ele traçou, independente das aflições do dia a dia, independente do mal que o dia possa produzir. Tanto é que lá em Filipenses diz que Deus há de completar a boa obra que iniciou em cada um de nós. Ou seja, alguma coisa vai impedir ele de fazer o que ele decidiu fazer para a minha e para a sua vida, para abençoar a mim e a você, para que os sonhos e os projetos dele, que é de nos abençoar em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção, alguma coisa vai impedir ele de fazer isso? Eu é que tenho que aprender a viver nessa fé do sobrenatural, irmãos, nessa convicção e nessa postura de que nele tudo é possível. Até segunda passada, eu usei o exemplo: enquanto tem uns chorando, outros estão vendendo lenço. Qual dos dois nós somos? Nós temos que agir, irmãos. Nós temos que agir. Teve uma vez que eu e a minha esposa, nós estávamos tentando respirar diante daquela situação difícil que nós estávamos enfrentando. E eu me lembro que eu consegui um dinheiro
agora não me veio na cabeça o que é que eu tinha vendido para pegar um dinheiro, e eu queria lá pagar o aluguel. E ela disse para mim: tá, Namur, tu vai pagar o aluguel e depois? Aí eu disse: mas como assim? Não, tu vai lá, tu paga o aluguel e depois. Aí na hora eu meio que pensei como aquela viúva de Sarepta, né? Que ela disse para o profeta, ela disse: olha, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite numa botija, eu vou fazer um bolinho para mim, para meu filho, depois eu vou morrer. Mais ou menos a ideia que estava na minha cabeça. Mas aí Deus sempre nos desafia, né? Ele nos prova na nossa fé. E aí, tu crê ou não crê? É como o profeta disse para a viúva: tá, ok, tu tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, então faz o seguinte, vá lá, faz um bolo primeiro para mim. Com o que sobrar, depois tu faz o bolinho para o teu filho e para ti. Porque Deus diz: não vai faltar farinha na tua botija, não vai faltar azeite a farinha no pote, né, e o azeite na botija. Não vai faltar. E não faltou por 3 anos e meio. Cada vez que ela ia lá, metia a mão na botija para pegar farinha, tinha farinha. Cada vez que ela virava o pote de azeite, saía azeite. Porque o provedor é Deus. E aí a minha esposa disse para mim: tá, vamos fazer o seguinte, em vez de tu pegar, ir lá e consumir o dinheiro, vamos fazer o dinheiro produzir. Como assim? Ela disse: não, eu vou comprar tecido e nós vamos fazer vestidinho de criança. Aí eu olhei para ela: eu vou na tua fé. Que algumas vezes eu fiz assim com a minha esposa, eu fui na fé dela, mas eu fui. Nós fomos lá, compramos tecido, fizemos uns vestidinhos. Eu ajudei a costurar, inclusive, aprendi, né? A gente é desafiado o tempo todo, irmãos. Eu podia ficar no mimimi. Não, eu resolvi pegar a agulha, a linha e fazer a minha parte. Montamos vestidinho, fomos lá, vendemos rapidinho. Aí ela pegou o dinheiro, comprou mais tecido, nós fizemos mais vestido. Irmãos do céu, 6 meses nós demos conta. Se eu tivesse pegado o dinheiro e pagado o aluguel, tinha consumido tudo. Mas o que aconteceu? Ela foi, diante do que Deus trabalhou no coração dela, ela creu e a gente agiu em cima, e Deus produziu, prosperou, abençoou. Nós não ficamos sem pagar, nós pagamos. Mas antes a gente girou, que foi suficiente para pagar o aluguel e ainda continuar para comprar produto. Estão entendendo, irmãos? A gente tem que fazer a nossa parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer. Ele disse: olha, Paulo, a viagem vai ser apertada. Deus falou para ele lá no início. Deus disse: olha, Paulo, essa viagem vai ser trabalhosa, vai ter dano, vai ter prejuízo. E o prejuízo não vai ser só da carga, vai ser também do navio. E a coisa vai ficar feia para vocês. Mas eu vou te fazer chegar em Roma. Teremos aflições, mas nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Podemos estar refém de determinadas situações, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Nós temos que agir sobre esta fé. Diz ali que em meio a toda a tribulação, Paulo recebeu a certeza de que Deus ia cumprir o que falou na vida dele. Se você ler comigo ali no capítulo 27, dos versos 21 ao 25, diz assim, ó:
havendo todos estado muito tempo sem comer, por quê? Porque o navio estava à deriva, sem controle, arrojado pela tempestade, pelos ventos fortes, pelo mar bravio. Tá? E diz ali que eles estavam muito tempo então sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Nós temos a palavra de Deus, que é o que norteia as nossas decisões, a nossa vida, e nos revela os propósitos de Deus. E quando eu entendo os propósitos de Deus, e a maneira com que a palavra me instrui, me orienta, eu tenho todo o potencial de chegar onde Deus diz que eu tenho poder para chegar. Talvez você fez planos, fez projetos, traçou sonhos. Talvez você estabeleceu rotas, metas, objetivos. Talvez você tinha planejado expansão, crescimento da tua empresa, do teu negócio. Talvez você projetou um novo emprego. Talvez você projetou muitas coisas e tudo teve que ser alterado. Mas aí eu pergunto: você vai ficar parado? Vai ficar prostrado? Vai ficar sentado? Ou vai tomar posição e ir crendo que Jesus deu todo o poder para fazer que realmente se cumpra os propósitos de Deus, que são maiores, melhores e mais excelentes de qualquer sonho ou projeto que eu possa ter? Amém, irmãos? Eu me lembro que diante de toda a situação difícil que a gente passou, diante de todas as dificuldades, o meu sonho e o meu projeto era ser motorista de caminhão. Porque eu pensava, eu vou fazer as linhas internacionais, e aí eu ganho em dólar, e eu consigo manter minha família. Esse era o meu sonho, o meu projeto. E até por um tempo eu fiz isso. Mas olha como o meu pensamento era limitado. O pensamento de Deus é que eu fosse funcionário público federal. O meu projeto era ser motorista de caminhão. Dá para entender, irmãos? Os pensamentos de Deus são muito maiores, são muito mais excelentes, são muito mais grandiosos. O meu projeto é inexpressivo diante do projeto de Deus. Eu posso conquistar coisas nos meus sonhos, de acordo com os meus propósitos, mas Deus tem algo maior, melhor e mais excelente. E se eu buscar, vai se cumprir. Se eu buscar, vai se cumprir. Eu já contei aqui para vocês o que aconteceu. Eu estava dentro do caminhão, apareceu uma nuvem de glória, e Deus falou comigo, e eu entendi que ali não era o meu lugar, e eu tomei uma posição por entender que ali não era o meu lugar, e eu deixei Deus cumprir o projeto dele na minha vida, e eu usufruo desse benefício já fazem mais de 22 anos. Deus é bom, maravilhosamente bom. Ele disse: Paulo, vai acontecer um monte de coisa, tudo
tudo que vocês planejaram não vai acontecer. Tudo que vocês traçaram de objetivo não vai se cumprir. A rota que vocês escolheram, vocês não vão conseguir ir por ela. Mas Paulo, tu vai chegar exatamente onde eu disse que tu deve estar. Paulo, tu vai ir perante César, tu vai chegar em Roma. A revelia de qualquer circunstância promovida de forma adversa, alheia, por tu estar envolvido numa situação promovida por outros, não importa, tu vai chegar onde eu disse que chegará. Se nós crermos assim, irmãos, nós vamos viver o melhor de Deus. Se nós tomarmos posição desta forma, nós vamos ter o melhor que procede de Deus, que vai muito mais além, é muito mais excelente do que a nossa mente limitada possa traçar. Tanto é que diz aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais passou pelos pensamentos, pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que estão nele, com ele, por ele, para ele, e mediante a fé, nós temos direito à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na hora, irmãos, de nós aceitarmos os desafios promovidos dia a dia, entendendo que eles não são maiores e nem mais poderosos do que o Deus que está conosco. Está na hora de nós entendermos, todo dia vai ter sim as suas aflições, mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Nós podemos sim enfrentar vento forte, temporal, tempestade, momentos adversos. Podemos sim, mas mediante a fé, nós vamos chegar aonde Deus determinou que é para nós chegar. E Ele não disse que nós vamos ficar no meio do caminho. Ele não disse que nós vamos perecer. Ele não disse que seremos destruídos. Pelo contrário, Ele entregou a mim e a você, Jesus Cristo, para que nele nós não pereçamos e tenhamos vida eterna. Aí eu pergunto, irmãos, vida eterna é limitada? Tem limite? Então, meus queridos, não é qualquer adversidade promovida pelo mundo, não é qualquer aflição que o mundo possa gerar contra a minha vida, que vai me parar. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei o poder que Jesus tem, para me fazer nele, mais do que vencedor. Dá para entender? Diz ali, lá no mesmo capítulo 27, no versículo 44, eu vou ler só a parte B do versículo. Diz assim: e foi assim que todos se salvaram em terra. Foi assim que todos se salvaram. Tinha 276 pessoas dentro daquele navio. E as 276 pessoas, porque Deus falou, chegaram em terra firme. E entre as 276, lá estava Paulo, porque quem tem promessa não morre. Fique de pé. Feche teus olhos. E começa agora a determinar. Começa a determinar, pela tua fé, o que você crê que Deus tem poder para fazer
contra essa tempestade que está se abatendo contra a tua vida, contra o teu barco, contra os teus projetos, contra os teus sonhos, quanto aos teus objetivos. Começa a manifestar mediante a fé o que você crê que Deus tem poder para fazer contra essa aflição, contra este mal que se levantou. O que você crê que Deus tem poder para fazer com esse momento de instabilidade, de insegurança, de medo. Começa a determinar o que você crê que Deus tem poder para fazer a favor da tua família, do teu lar, do teu casamento, da vida dos teus filhos. Começa a determinar o que você crê que Deus tem poder para fazer a favor da tua vida contra essa doença, essa enfermidade. Começa a determinar o que você crê que Deus tem poder para fazer, para mudar o rumo, a direção dessa situação desfavorável, para te colocar no lugar aonde você crê que é o lugar que Ele preparou para você, porque nele não há impossível.